nessa noite, no Dia dos Pais, né, gente? Muitos pais hoje aqui, na hora da oração eu não estava aqui, mas eu sei que eles ficaram de pé, foram abençoados. E hoje vocês vão ter um papel fundamental aqui nessa noite, amém? Homens, tenho certeza que Deus vai falar conosco essa noite. Eu queria começar fazendo uma oração, porque confesso a vocês que essa semana, quer dizer, antes de saber que eu ia trazer uma palavra aqui nesse domingo, há 2 semanas atrás, Deus tinha falado ao meu coração, enquanto eu orava no meu devocional, que a gente tem que fazer, né? Eu na minha casa, tomando meu café. Eu não sei vocês, eu acordo cedo e eu estou sozinha na minha mesa e é um momento que eu consigo, que depois que todo mundo acorda, como é que a gente faz devocional, né, gente? Não tem como, né? Então é um momento que eu estou sozinha. E ali eu fiz uma oração e Deus falou comigo. Mas eu queria que você fechasse seus olhos aí onde você está nessa noite. Colocasse a mão no seu coração. Senhor, nessa noite nós estamos aqui porque nós queremos te ouvir, Senhor. Fala conosco, Deus. Abre os nossos olhos espirituais. Abre os nossos ouvidos. Nos faz entender, Deus, verdadeiramente o que importa nessa vida. Que nessa noite o Senhor tire todo o véu dos nossos olhos, para que nós venhamos entender realmente, Deus, qual é o nosso propósito nessa terra, qual é a verdadeira colheita que nós temos que ter nesses dias. Em nome de Jesus, amém. É engraçado que não tem um tema mais propício e mais que tem a ver com a nossa identidade como igreja do que colheita sobrenatural. Eu falei com a Ruth, por que a gente nunca fez uma campanha da colheita sobrenatural? Me fala. São mais de... Quantos anos nós estamos aqui na 30? Pensa aqui comigo, gente. Pensa que toda palavra liberada, ela enche o céu. Toda oração feita, ela enche os céus, amém? Vocês creem nisso? Você imagina que durante 30 anos, toda semana, todo mês, o Bispo Francisco, diante da igreja, fala o seguinte: você vai ter uma colheita? E nós vamos para casa como? Eu vou ter uma colheita sobrenatural. Quando eu vi o nome dessa colheita, eu falei, meu Deus, por que nós nunca fizemos? O quanto que o céu foi cheio, o quanto que nós bombardeamos o céu declarando, nós vamos ter uma colheita sobrenatural, mas eu entendi. O tempo certo é agora. Deus tem o tempo certo e uma janela profética para liberar aquilo que foi semeado durante anos. E você hoje que está aqui nesse lugar, eu quero dizer para você, você vai desfrutar dessa palavra profética que foi liberada durante esse mês todo de agosto. Deus vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida. Porque você imagina, se você ora 1 ano por uma pessoa, 2 anos, eu estou aqui com... O Rodolfo está aí? Tá, né? Nós oramos pelo Rodolfo quanto tempo na nossa célula? 1 ano? Durante 1 ano, toda a célula, quando acabava a célula, Paulinha ia sozinha para a célula, Rodolfo não ia. E eu falava, vamos orar pelo Rodolfo? Nunca conheci o Rodolfo, não tinha nem visto o Rodolfo, não sabia quem era, não sabia a cor do cabelo, não sabia como era o rosto, nem foto eu tinha visto do Rodolfo. Mas eu virei e falei assim, vamos orar toda semana. E nós oramos durante 1 ano, toda semana. O Rodolfo está aqui. Levanta, Rodolfo, para a igreja ver que você é minha colheita sobrenatural. Você é a colheita sobrenatural na nossa vida. E hoje eu quero falar o seguinte para vocês. A nossa colheita sobrenatural não são coisas, são pessoas. A nossa colheita sobrenatural não são coisas, é a nossa família, é a nossa casa, é o que realmente importa. Eu peguei uma frase que mexeu muito comigo, que fala assim, quando nós pensamos em colheita, todo mundo quando pensa em colheita, e eu falei isso há 2 domingos atrás, quando eu trouxe qual é a minha colheita. Eu tenho orado o Salmo 112. Se puder colocar ele aqui para vocês verem, eu tenho declarado sobre a minha casa o Salmo 112, que fala que a minha filha vai ser bem-sucedida, que eu vou ser uma mulher respeitada, que eu vou ter negócios e eu vou abençoar as pessoas. Tem como botar rapidinho? E aí, quando eu penso numa colheita sobrenatural, eu penso que a colheita é muito mais do que coisas externas. A colheita, ela começa dentro de nós. Quando pensamos em colheita, pensamos em celeiros cheios,
mas Deus pensa em mesas cheias. Inclusive, se tem alguma mesa com 2 pessoas, eu queria convidar pessoas a encherem essa mesa, que ninguém fique sozinho na mesa, amém? Quando pensamos em colheitas, pensamos em contas bancárias. E Deus pensa em famílias restauradas. Quando pensamos em colheita, às vezes nós pensamos em bens. E Deus pensa em gerações salvas pelo sangue precioso de Jesus. A minha reflexão hoje é para que a gente possa parar e pensar o que nós temos feito da nossa vida. Qual é a colheita que realmente nós desejamos? Tem uma palavra em Eclesiastes 11:4 que fala o seguinte: aquele que olha o vento, olha as circunstâncias, ele nunca semeia. Aquele que vive olhando tudo o que acontece ao redor no mundo, ele nunca vai ter uma colheita sobrenatural. E hoje eu quero dizer para você o seguinte: Deus trouxe você aqui porque Ele quer que você olhe para dentro de você. Porque uma colheita de verdade, ela não começa fora, ela começa dentro de você. Hoje, Deus nos trouxe aqui para restaurar. Fala comigo, restaurar tudo que foi quebrado dentro de mim. Uma verdadeira colheita, ela acontece só depois que existe um trabalho todo na terra. O agricultor, ele passa e ele vai limpando a terra, ele tira a terra, ele tira a erva daninha, ele vai tirando tudo aquilo que impede aquela terra de frutificar. E muitas das vezes, nós estamos cheios de coisas que não permitem que a gente tenha a nossa colheita. E aí eu vou voltar ao momento do meu devocional. Eu estava orando na minha casa sobre os meus objetivos. Vocês têm muitos sonhos, gente? Vocês têm muitos sonhos? Vocês sonham em viajar, trocar de casa? Amém ou não? Amém. A gente pode sonhar, gente. A gente tem que sonhar com essas coisas. Não é porque eu estou falando que começa de dentro que você não vai ter a colheita fora. Eu só estou falando que o resultado fora, ele só vai aparecer depois que Deus fizer dentro de você. E aí, enquanto eu orava, Deus me perguntou assim: Paula, assim, gente, mas eu chorei, mas foi um tantinho que eu chorei. Deus falou assim: Paula, tem espaço? Tem espaço para colheita em você? Eu falei: eita, que coisa difícil. Que pergunta difícil é essa? Tem espaço para colheita na sua vida? Tu está dando espaço para Deus, para você ter colheita? Se Ele te der a colheita que você está pedindo, você tem espaço para receber? Ou você está com tanta coisa dentro de você, tantos objetivos seus, tantos sonhos teus, uma correria louca da sua vida, e você não tem dado espaço para que eu fale com você e mostre para você o que eu preciso fazer dentro de você? E enquanto eu não fizer dentro de você, não vai acontecer fora. Não vai acontecer fora. Primeiro, Deus quer restaurar o altar. Deus quer restaurar o arrependimento. Deus quer restaurar a santidade. Deus quer restaurar o lugar dele na sua vida. Amém? E para isso, falando de restauração, tem um salmo que eu gosto muito e é muito conhecido, que é o Salmo 126. Quem conhece o Salmo 126? Tem como projetar o Salmo 126 para mim? Senão eu leio aqui. Ah, tá. Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Para aí. Sim, ele fez grandes coisas e por isso estamos alegres. Para no 3. O que acontece nesse momento aqui? O povo estava no exílio, o povo estava escravo, o povo estava preso, o povo estava sem identidade. Perderam todos os seus bens, não tem bem, não tem nada, perderam tudo. Foram levados como escravo para um lugar e, de repente,
Vocês já ouviram falar no de repente de Deus? De repente, Deus vem com a mão dele forte, tira o povo dele daquele exílio e ele traz. E olha o que a Bíblia diz. A primeira coisa que a Bíblia mostra é o seguinte: a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. A primeira coisa que Deus faz quando Ele restaura você não é te dar coisas, é mudar você por dentro, é tirar sua tristeza, é tirar sua ansiedade, é tirar sua depressão. Você tem buscado fora coisas que Deus quer fazer dentro de você. E não adianta, gente, não adianta. Um carro novo, o cheiro dele dura 3 meses. Uma casa nova é uma empolgação durante 1 ano. Mas o que Deus faz dentro de você, quando Ele te restaura, meu irmão, isso não tem preço. Isso não tem preço. E isso precisa transbordar para a sua família. Quando eu falo que a minha colheita não são coisas e são pessoas, é porque o que Deus faz dentro de mim faz eu transbordar por onde eu passo. A paz que eu tenho, a alegria que eu tenho, o Espírito Santo que habita em mim, aonde eu passo, as pessoas olham para mim e falam: tem alguma coisa? Você me dá uma paz, você me dá uma tranquilidade. E aí eu falo: ai, obrigado, Senhor. Porque num mundo onde as pessoas estão sem identidade, onde as pessoas estão no exílio, estão escravas, elas não sabem quem elas são, elas não sabem para onde elas estão indo. E quando eu falo mundo, pessoas, eu quero dizer uma coisa para vocês. Talvez hoje aqui nessa mesa esteja faltando algumas pessoas com vocês. Talvez um pai, uma mãe, um irmão, um marido, uma filha. E eu vou ser muito sincera para vocês. Hoje até quero falar, minha cunhada é uma colheita sobrenatural. O meu marido ora pela família dele sempre. E aí eu te falo, existe alguma coisa na nossa vida que vai substituir quem a gente ama na presença de Deus? O que vocês acham? Tem preço? Tem preço você vê uma vida restaurada? Tem preço você ver quem você ama na casa de Deus? Tem preço você ver uma vida transformada? Não tem preço, gente. Essa é a colheita que Deus falou para mim. Deixa, me dá espaço. Me dá espaço porque eu vou transbordar através de você. Me dá espaço porque eu vou transformar você. Me dá espaço que assim toda a sua casa será transformada. Eu não sei vocês aqui, todos os seus parentes, pessoas que vocês amam, são cristãos? Conhecem a Jesus? Todos? Não? Quem tem a família toda no altar? Levanta a mão para eu conhecer. Tem? 2 pessoas? 3? A maioria não. E aí eu me pergunto, quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Só que é muito interessante quando você pega esse texto, se puder colocar lá de novo, porque ele fala o seguinte, no Salmo, no versículo 1, ele fala o seguinte: quando o Senhor fez, quando o Senhor trouxe restauração a Sião, ele está falando o quê? Do passado. Já tinha acontecido. Deus já havia feito. Só que quando a gente vai para o versículo 3 ou 4, por favor. 4. Nesse Salmo, no Salmo 126, verso 4, ele sai do passado, aonde ele fala: o Senhor fez, o Senhor restaurou, o Senhor trouxe sorriso, o Senhor trouxe alegria, o Senhor restaurou a identidade. E aí ele fala o seguinte: faz de novo, Senhor. Faz de novo. Porque lá no primeiro versículo, ele lembra do que aconteceu. Já no versículo 4, ele fala: Senhor, restaura-nos como as correntes do Negueb. Quem já viu algum vídeo das torrentes do Negueb enchendo o deserto? Vocês já viram? Eu peguei um vídeo que eu não sei se a gente vai conseguir passar. Porque eu gostei muito de pensar que nós temos 2 tipos de colheita
nesse Salmo 126. A primeira colheita para mim é a colheita da restauração da nossa alma, do nosso espírito, da nossa salvação. Porque quando Deus entra na nossa vida, Ele não entra para nos dar coisas, Ele entra para transformar o nosso coração. A primeira coisa que Ele faz é restaurar a alegria. E muitas das vezes a gente perde a alegria. A minha pergunta para você é: há quanto tempo você não dá aquela gargalhada que você chora? Eu vi uma ali já rindo. Adolescente ri por tudo, né, gente? Chora de rir o tempo todo. Depois que a gente vai ficando mais velho, que a gente perde essa alegria, esse brilho nos olhos. E quando Deus faz isso, Ele restaura a alegria da salvação. Aí, olha só as correntes de Negueb. Eu pedi para mostrar, porque olha o que Deus faz. Restaura-nos como as correntes do Negueb. O Negueb, gente, é um deserto, completamente seco, 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 seco. E que não existe chuva. Só que chega um momento que, de repente, eu falei de repente de Deus, de repente começa a surgir água. Olha ali. De repente, um lugar completamente seco, um lugar sem vida, um lugar sem esperança, um lugar que não tem como florescer. De repente começa a sair água e aparecer de algum lugar que um dia choveu. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Parece que é de repente, parece que de repente você casa, parece que de repente você consegue um emprego, de repente você abre uma empresa, mas não é de repente. Lembra da colheita sobrenatural que eu falei do Bispo Francisco? Há quantos anos você tem enchido o céu com palavras proféticas? Há quanto tempo você tem declarado sobre a sua vida uma colheita sobrenatural? E de repente Deus faz. E as torrentes de Negueb, exatamente isso. É o de repente de Deus na nossa vida, que do nada começa a sair água por todos os cantos e trazer vida aonde estava morto. E eu tenho certeza, gente, que nessa noite existem lugares da sua vida que essas torrentes vão passar. Elas vão passar e vão trazer vida, vão trazer esperança, e você vai entender que muito que você tem colocado diante do Senhor e não tem acontecido, é porque Deus está falando: primeiro eu quero restaurar você. Você está buscando colheita nas pessoas. Você está buscando uma colheita em situações externas. E eu quero mudar você. Eu quero restaurar o meu altar no seu coração. Eu quero restaurar a santidade. Porque aí as torrentes aparecem. Tem um louvor que eu gosto muito, que eu quero ver se vocês vão cantar comigo, que é o seguinte: e mesmo quando as minhas lágrimas serão para regar a minha... Mais alto, gente! E consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. De novo. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Sabe o que é isso? Eu gostei muito dessa analogia das correntes do Negueb com o agricultor. Uma é uma água que vem do céu de uma forma repentina. Vem e toma conta do deserto e começa a inundar aqueles lugares mais secos que não tem mais de onde vir água, você não consegue imaginar. As pessoas começam a correr atrás daquela água e falam assim: meu Deus, de onde vem essa água? Porque não tem nem chuva. E vem uma torrente forte. É uma coisa de repente, é uma coisa que chega, é uma coisa que você não estava esperando. É um milagre que você não estava esperando, que você nem acreditava mais que ia acontecer. Mas essa parte aqui, que ele vai, o agricultor, ele pega a semente, e ele vai andando, e ele vai chorando, e ele vai semeando, e ele vai pedindo a Deus: Deus, faz florescer, faz florescer. Esse é o processo.
Um é um de repente, que a terra é inundada por água. O outro não é o de repente, é um processo demorado de maturidade, aonde o que vai regar a sua semente são as suas lágrimas. Eu não sei qual vai ser a colheita que você vai ter, se vai ser uma colheita repentina ou uma colheita que você está num processo durante anos. Mas eu quero dizer para você o seguinte: Deus quer restaurar você. Restaurar significa trazer de volta, é fazer desde o início, é fazer acontecer e fazer você ficar inteiro como um dia você foi e você deixou de ser, porque você deixou de acreditar, porque você deixou ser quebrado pelas circunstâncias, porque você se deixou levar pelos problemas e deixou o seu coração ser quebrado e ficar longe de Deus. E hoje Deus quer restaurar isso em você, amém? Amém, igreja? Glória a Deus, eu quero uma igreja viva, eu quero uma igreja atuante, uma igreja que semeia, que tem fé, que levanta, que fala, vamos embora. Se a gente quer uma colheita, gente, a gente não pode ficar parado, calmo, tranquilo. O agricultor, ele trabalha, ele tem fé, ele vai plantando ali naquela terra sem saber o que vai acontecer. E eu quero dizer uma coisa para vocês, hoje, muito séria. Eu aprendi uma coisa com o Bispo Francisco há muitos anos atrás. Ele falava assim, não coma a sua semente, Paula, não coma a sua semente. Eu falava, que coisa estranha, não comer minha semente. Muitas das vezes nós fazemos isso. Em vez de nós entregarmos a semente que Deus coloca na nossa mão, nós usamos a semente para nós mesmos. E quando eu falo isso, gente, eu não estou falando só de dinheiro, eu não estou falando de tempo, eu estou falando do que Deus nos deu. O nosso marido é de Deus? É, gente. A nossa esposa é de Deus? Os nossos filhos são de Deus? Então tudo que nós temos é de quem? Deus nos deu. Deus nos deu. E se Ele nos deu, é para quê? É para Ele. É para a obra dEle. É para fazer a missão acontecer. E muitas das vezes nós pegamos tudo aquilo que Deus nos deu e nós pegamos e, escondemos. Com medo. Medo do amanhã. Quem tem medo do amanhã não vive colheita. Quem tem medo do amanhã come semente. Quem tem medo do amanhã esconde as coisas. E eu quero dizer para você, como testemunha viva, eu era uma pessoa que morria de medo do amanhã. Eu morria de medo do futuro. O futuro era uma coisa que me aterrorizava. Porque eu não sei vocês, se vocês conhecem um pouco a minha história, quem tem algo muito repentino na vida, uma perda muito repentina na vida, faz com que você tenha medo de tudo que vai acontecer mais para frente. E foi isso que aconteceu comigo. Então, quando pensava em futuro, eu não conseguia nem sonhar. Eu falava, meu Deus do céu, me ajuda. Me ajuda a sonhar. As pessoas falavam, tem que sonhar, tem livro dos sonhos, tem isso. Eu botava e eu falava assim, mas vai acontecer alguma coisa ruim. Porque na minha cabeça, o que tinha acontecido comigo quando muito nova, fez com que eu pensasse que coisas ruins iriam acontecer comigo de novo. Até que Deus veio e restaurou a minha sorte. E aí Ele me fez sonhar. E quando eu falo sobre sonhos, gente, eu falo sobre isso. Eu falo sobre você voltar a acreditar que você vai ter um futuro bom. É você voltar a acreditar que Deus tem pensamentos bons ao teu respeito e que aquilo que você tem duvidado no seu coração, Deus quer fazer. Deus quer completar a boa obra dEle na sua vida. Ele quer você por inteiro, Ele quer completo, Ele não quer nada pela metade. Ele quer salvar você, Ele quer salvar seu marido, Ele quer restaurar a sua casa. Mas Ele precisa da tua obra-prima, daquilo que mexe com o coração dEle, que é a fé, que é a semente. Eu quero dizer para você nessa noite que a sua mão está cheia de semente. Olha para a sua mão agora e fala, as minhas mãos estão cheias de semente. Nós não vemos, mas elas estão aqui. Sementes que Deus nos deu. Deus encheu as nossas mãos de semente e muitas das vezes nós não andamos, não plantamos, não choramos, não regamos e simplesmente vivemos uma vida que nós não conseguimos sair do lugar porque nós estamos como o povo de Deus estava no exílio. E hoje Deus te traz aqui porque Ele quer te tirar desse exílio.
Ele quer fazer que você viva uma vida como quem sonha. Ele quer fazer que você volte a sorrir. Ele quer que você volte a cantar. Cantar, sorrir, sonhar. Tudo isso, gente, acontece dentro de nós, dentro de nós. E muitas das vezes é muito difícil nós assumirmos para as pessoas no mundo onde vivemos para mostrar para o outro o que somos e o que fazemos. É muito difícil chegar para alguém e falar: não consigo sonhar. Não consigo acreditar que vai acontecer aquilo que eu sonho. Porque acontece com todo mundo, menos comigo. Vocês já ouviram isso? Deus quer fazer. Deus quer restaurar a sua vida, como fez com José. Eu estava lendo a história de José. E o que mexe comigo é o seguinte: José sofreu muito, ele foi vendido pelos irmãos. Ele perdeu tudo. Ele perdeu a sua identidade, ele perdeu o lugar de preferido, filho preferido. Ele perdeu tudo, 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 tudo. E ele passou por um processo, como esse agricultor. Ele foi andando, semeando, fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. E Deus o exaltou por isso. Mas o momento mais lindo da Bíblia que eu vejo não é quando ele é governador, não é quando ele é exaltado, não é quando ele é o cara, não. O momento mais lindo da Bíblia é quando ele vê os irmãos dele. E ele vê Benjamim. A Bíblia fala que ele pega Benjamim, abraça Benjamim. E logo depois ele pega todos os irmãos que fizeram mal para ele. E ele abraça e os beija. E beija os irmãos. E a Bíblia diz que ele chora tão alto, tão alto, tão alto, que o palácio todo escuta ele chorando. Perdão. Não tem colheita sem perdão. Não tem colheita sem você tirar essas coisas dentro de você. Quando eu olho para José, ele tinha celeiros cheios. Ele tinha fartura, ele tinha tudo, mas o que importou para ele foi aquele momento que ele sabia que ele poderia ver o pai dele de novo. O grande amor da vida dele, o pai dele, o filho preferido. Aí chega e descobre que os irmãos estão ali e ele chora e os abraça. Muitas das vezes, gente, nós não vivemos uma temporada de milagres na nossa vida, porque nós precisamos entender que todo homem e mulher de Deus, que você vê na palavra de Deus, que existem exemplos para nós, foram pessoas que passaram por um processo doloroso, sim, mas que depois eles viveram, sim, uma colheita. Eu lembro de Ruth, viúva, sem nada, sem ninguém, pobre de maré, desci. Quem falou aí desci? Pobre de maré, sem marido, sem filho e ainda com uma sogra. Olha que beleza, gente. Coisa boa, né? Ainda teve a sogra, foi cuidar da sogra. Debaixo de uma palavra, foi colher lá o que restava da colheita, junto com os trabalhadores, debaixo de uma palavra. Passou. Humilhante? Não sei. Vergonha? Não sei. Às vezes você tem vergonha de fazer coisas que Deus manda você fazer, porque você acha que você não tem que fazer, porque você é bom demais, ou você não pode começar de baixo, porque você é bom, porque você aprendeu, e Deus está falando: não, eu quero que você comece daí, ó, de baixo. Ruth começou de baixo, estava lá colhendo junto com os trabalhadores. E se tornou a mulher de Boaz. Entrou ali como é que é o nome, gente? Resgatador. Deus mandou um resgatador para Ruth. E aí ela foi resgatada. E teve um filho que entrou na descendência de quem? Obrigado, pastor. Ruth, uma colheita sobrenatural. Eu quero de verdade que você possa hoje, se você tem um papel na sua mão, uma caneta, escreva de verdade qual é a colheita sobrenatural que você quer viver nesse mês de agosto. O que você quer viver de verdade? Você quer viver olhando o vento, atrás de coisas, atrás de pessoas, atrás de coisas que não vão mudar a sua vida? Ou você vai
se ajoelhar e falar: Senhor, restaura a minha sorte. Me faz sonhar de novo, restaura o meu riso, restaura a minha alegria, faz comigo como as torrentes de Neguebe, inunda a minha vida, me ajuda, para que eu possa transbordar por onde eu passar, para que eu possa ser exemplo, para que a minha vida transborde por onde eu for. Você que é pai, que está aqui, eu quero dizer para você, e mãe, né? Porque é dia dos pais. Às vezes, a gente se preocupa muito com as pessoas que estão fora. Às vezes, você, mulher, se preocupa muito com as coisas que estão fora. Você, homem, muito com as coisas que estão fora. Mas o milagre está dentro da nossa casa. Nós fizemos o estudo essa semana da viúva, das vasilhas. O milagre estava onde? Dentro da casa dela. Ela fechou a porta e o milagre começou a acontecer. Muitas das vezes, gente, a gente tem olhado muito para fora. Muito para fora. E Deus está nos chamando para olhar para dentro da nossa casa, dentro da nossa vida e colocar as coisas em ordem. Quando as coisas estão em ordem, todas as coisas vão fluir sobre a sua vida. Você crê nisso? Eu queria que você ficasse de pé onde você está aí agora. Queria chamar o louvor. E eu queria que você, nesse momento, realmente pudesse ponderar. Eu sei qual é a minha colheita sobrenatural. Eu sei aonde eu quero que as torrentes de Neguebe entrem na minha vida. Eu sei quais as áreas da minha vida que não serão torrentes, não serão de repente, não sei que não vai acontecer da noite para o dia. Eu sei que não vai ser rápido, porque eu sei que é um processo que Deus está fazendo na minha vida, porque eu preciso amadurecer e eu preciso crescer. E você sabe também quais são as áreas da sua vida que você tem que pagar um preço. Você sabe quais áreas da sua vida que Deus está pedindo para você renunciar a algumas coisas para que você possa ser exemplo dentro da sua casa. Você sabe quais são as áreas da sua vida que Deus tem te chamado para uma conversa séria. E não adianta fugir, porque se você quer um resultado, você tem que abrir mão. Você tem que renunciar. A colheita vai vir, mas tem um preço a ser pago. Existem lágrimas a serem derramadas. E às vezes a dor de abrir mão e renunciar coisas que você ama fazer, ama estar. E Deus está pedindo para você nessa noite. Ele está pedindo, sabe por quê? Porque Ele tem algo muito melhor. Não tem nada que Deus peça para você, que Ele vai te dar algo infinitamente melhor lá na frente. É porque nossos olhos estão hoje. Os nossos olhos estão no prazer imediato. Os nossos olhos estão numa colheita rápida. Quem, quando pequeno, ganhou um feijãozinho na escola? Todo mundo, né, gente? Como é que é o feijãozinho na escola? A professora te dá um copinho de plástico, não é isso? Bota um algodãozinho. E aí a criança leva aquele algodãozinho com aquele feijãozinho para casa. Dá nem 2 dias, o que acontece, gente? Nasce, né? Aí a criança fica toda feliz. Caraca, nasceu. Olha o brotinho aqui do feijão. Fica toda feliz. Aí depois passa uma semana, o que acontece? O que acontece? Morre. Sem raiz. Sem força. Mas aquela criança ficou muito animada, porque o feijãozinho apareceu em 2 dias. Só que eu e você não somos mais criancinhas. Um feijãozinho em 2 dias não vai mudar a nossa vida. A gente vai olhar aquela colheita rápida, oh, que beleza, mas não dura. E eu e você precisamos ansiar por coisas que durem para sempre. Coisas que vão gerar resultado na nossa vida para a eternidade. Tirar nossos olhos de coisas que só estão hoje e realmente entender que a colheita do feijãozinho é para agora. Mas não vai ter frutos lá na frente. Mas o que Deus quer de você hoje vai produzir frutos para a eternidade. Você vai ver seu filho aqui. Quem tem um filho que não está na igreja? Levanta sua mão, feche seus olhos, não se importa com quem está aqui. Quem precisa que o seu filho esteja aqui no altar, que ele está longe?
Quem precisa de ver seu marido aqui, fala: Senhor, eu quero ver o meu marido salvo, Senhor. Eu quero meu filho no teu altar, a minha filha no teu altar, Senhor. Eu quero a minha família aqui ajoelhada comigo nessa igreja. Eu quero eles aqui nessa mesa comigo, comendo pão, bebendo do vinho. Se você anseia por isso, eu quero que você levante a sua mão. Que você comece a orar aí onde você está e fala: Senhor, restaura aquilo que foi quebrado. Traz a forma original, a forma que o Senhor sonhou, a forma que o Senhor desejou, a forma que foi feita no céu, planejado para que acontecesse na terra. Oh Deus, nessa noite, Senhor, eu te peço, restaura-nos, Senhor. Levanta suas mãos aonde você está. Se você quiser ajoelhar, você ajoelha. Se você quiser orar com o seu marido, com a sua esposa, se o seu filho não está aqui, se o seu marido não está aqui, não importa. Mas nesse momento eu quero que você levante a sua voz aonde você está. E a sua voz vai ser como as torrentes de Negueb. É um barulho de vozes, é um barulho de clamor, é um barulho de que, Senhor, essa situação não vai continuar. Porque eu creio, Senhor, que o Senhor vai trazer intervenção sobre aquilo que eu tenho sonhado. Ora, mana, chore, canta na mana, suriana, na manais. Ora na chore, canta na manassore, anda na churi, anda na manais. O Espírito Santo está aqui, ramanachere, canta na manais. E Ele está falando com você nessa noite. Ora lá, manassuia, lanais. Deixa Ele te tocar. Deixa Ele te transformar. Deixa Ele te mudar. Deixa Ele tirar essa capa que você tem carregado. Deixa Ele tirar a dureza do seu coração. Sai da direção. Sai da direção. Deixa Ele dirigir a sua vida. Deixa Ele ter o controle total. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Vamos declarar uma nova história. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Esse é o momento. Se você está aqui nesse lugar e você está lembrando de alguém, e Deus está tocando o seu coração para orar por essa pessoa, ore agora. Ore agora. A nossa colheita será de pessoas. A nossa colheita será de vidas. A nossa colheita será a nossa família. A nossa colheita será a salvação daqueles que nós amamos. Senhor, ouve a nossa oração nessa noite. Ouve o nosso clamor, Senhor. Mais do que coisas, nós queremos pessoas. Nós queremos, Senhor, no teu altar aqueles que nós amamos, Senhor. Traz para perto, traz de volta, traz, Senhor. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido
Você pode declarar isso nessa noite? Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi? E o que perdido foi? Não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Ele tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. E uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem. Um novo tempo. Seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade, que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerás mais notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá, porque o Senhor é com ele. É essa colheita que eu profetizo sobre as nossas vidas. Filhos poderosos em Deus, casa estabelecida, riquezas sim, prosperidade, reconhecimento, justiça sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. É isso que eu profetizo como colheita sobrenatural. Amém, amém e amém. Glória a Deus. História Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi. Antes de encerrar, já estou tirando o microfone da mão do D'Angelo, olha isso. Antes de encerrar, eu queria fazer um pedido para vocês. Como eu falei para vocês que eu tô desde o mês de abril, Deus falando comigo sobre colheita, sobre o final do ano, Deus tem gerado muita expectativa no meu coração e eu tenho vivido as torrentes do Negueb na minha vida. Quando eu vejo aconteceu, quando eu vejo deu certo, quando eu vejo a coisa foi, eu falo, meu Deus, como é que isso aconteceu? O que eu fiz? Aí Deus me lembra quantas lágrimas eu derramei para chegar aonde eu tenho chegado. E não tenho mérito nenhum nisso. É a graça de Deus. Deus tem feito grandes coisas. E quando eu orei, Deus pediu espaço e falou sobre colheita de pessoas. Eu entendo que é um novo momento que nós vivemos como igreja. Um momento de amadurecimento, um momento onde está na hora da gente parar de pensar só naquilo que queremos e sim naquilo que o Senhor quer. E eu quero que você faça uma lista hoje aqui. Antes de sair daqui, por favor, eu tenho a minha lista das pessoas que eu amo profundamente. Eu amo profundamente. E que meu sonho é vê-las aqui, sentada comigo nessa mesa. E eu quero dizer para você, você não pode se conformar e não vê-las aqui. Da mesma forma que nós oramos pelo Rodolfo, que eu nunca tinha visto na minha vida, e eu não me conformei em ver a Paulinha chegando na célula toda semana sozinha. E hoje ele está aqui. Eu quero que você tenha esse espírito inconformado de falar, Senhor,
Não, meu irmão vai estar aqui. A minha mãe vai estar aqui. O meu primo vai estar aqui. As pessoas que eu amo vão estar aqui, porque esse é o melhor lugar para se estar, gente. Esse é o lugar. Esse é o lugar onde existe salvação, onde existe pão, onde existe vinho, onde existe cura e salvação. Então não saia daqui sem fazer essa lista. Em nome de Jesus. Aleluia. A semente já está dentro de nós. O Senhor ele já liberou essa semente. O Senhor já liberou todas as coisas. A gente precisa tomar posse. A gente precisa crer. O principal ingrediente é a fé. E aqui é o lugar onde você vem buscar essa fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor falou contigo nessa noite. Estende a tua mão. Quero abençoar a tua vida para essa semana. Senhor, em nome de Jesus, eu quero aqui abençoar cada um presente neste culto. Estão aqui todos aqueles, Deus, que o Senhor chamou, todos aqueles que o Senhor convocou, porque o Senhor tinha uma palavra no coração deles. E eu quero liberar nessa hora as bênçãos do Senhor. Eu quero liberar que cada semente será frutificada. Nessa noite eu quero declarar um novo tempo, como foi ministrado o louvor, um novo tempo, uma nova história. Começa hoje, um novo ciclo. Eu declaro em nome de Jesus, sementes frutifiquem. Sementes frutifiquem, sementes frutifiquem, em nome de Jesus. Recebe aonde você está, toma posse dessa palavra, em nome de Jesus. Essa semana o Senhor seja contigo, e nessa semana você tenha muita paz no coração. Paz no coração é importante, paz de Deus, paz com Deus e paz com o homem. O inimigo não pode te ver, o inimigo não pode te tocar, porque você está coberto com o sangue de Jesus. E porque você tem semeado na presença do Senhor. Essa semana e todas as outras, você terá uma colheita. Fala de novo, uma colheita sobre